complementação aí de que, não sei se o pessoal de repente confundiu alguma coisa, é possível, né? Não foi uma coisa que eu quis ofender. Eu fiz uma compra de um bolo, né? Não sei, só, vão pensar que eu estou fofocando. E que é apenas seria, vamos dizer, uma informação menos importante, falando alguma coisa a meu respeito. Não, mas é que realmente, de repente alguém poderia se ofender porque eventualmente eu pedi um bolo. Não, eu apenas queria um bolo, porque fazia 500 anos que eu queria testar, embora eu acho que eu já tivesse comido antes um bolo tipo sensação, então eu fiz a encomenda de um bolo, mas não para provocar em relação à questão de açúcar espiritual, até porque, como eu já falei no canal, eu nunca disse que as pessoas que no Brasil especialmente ou em outros países as pessoas não tenham nenhum açúcar espiritual. Não estou tentando diminuir ninguém por causa disso. Então, né, não é isso que eu quis dizer. Acho que às vezes as pessoas podem ali sacrificar um pouco dessa questão do açúcar espiritual, mas eu não quero diminuir, como se essas pessoas, mesmo em relação aos seus não próximos, elas nunca tratassem bem e sempre tratassem de maneira desrespeitosa. Não disse isso. Até porque o brasileiro depende, né? O brasileiro muitas vezes com o estrangeiro é diferente, porque daí tem aquela questão da imagem de ser hospitaleiro. Mas ao mesmo tempo com seus conterrâneos, não necessariamente com seus próximos, mas com seus conterrâneos, o tratamento do brasileiro não é lá, às vezes, aquela coisa. Mas eu também, dizendo isso não quer dizer que o brasileiro não tem nenhum açúcar espiritual ou que ele eventualmente não aplique isso com a sua família. Então, por favor, não quis dizer isso. Ou mesmo com outros brasileiros, só que às vezes de uma maneira um pouco mais... O brasileiro olha, às vezes, para outro brasileiro de uma maneira meio excessivamente desconfiada. E eventualmente... E aí que tá, eventualmente quando precisam se unir, muitas vezes se unem, infelizmente, para fazer o mal. Segundo o que eu venho observando, aliás, há muito tempo, em relação à minha pessoa ou mesmo em relação a outra. Então não quero. Mas, de qualquer sorte, tirando essas situações não tão excepcionais assim, apenas para dizer que eu não acho que as pessoas brasileiras são totalmente desprovidas de açúcar espiritual. Eu não comprei esse bolo com o objetivo de provocar ninguém. Eu comprei esse bolo porque eu precisava comprar uma sensação ou que eu não tinha comido ainda, ou que eu já tinha comido faz muito tempo, mas eu queria ter comprado numa outra loja. Eles, por alguma razão, não estão mais fazendo o bolo sensação em outras localidades. Tem outras padarias que também são confeitarias, às vezes eles também não fazem, ou não é uma opção de bolo que é comum para eles, ou docerias ou confeitarias, alguns têm, outras não têm. E daí eu acabei pedindo, eu queria ter um formato específico de torta, que seria a sensação. Numa loja daí eles não ofereciam mais esse tipo de produto. Eu fui apenas fazer uma encomenda na outra localidade, porque faz tempo que eu queria experimentar. Eu tive que pedir em formato de bolo, porque no formato de torta que eu queria, a loja especializada não vendia mais. Então eu pedi, já que não tem, vamos dizer, já não tem cão caça como gato, eu, sem ironia em relação a país nenhum, sem nada disso, se não dá de um jeito, eu tento de outro. Daí fui num outro lugar, numa outra confeitaria, e pedi lá que fosse feito, daí só teria como ser formato de bolo, porque eles não têm o tipo de torta que eu queria, que é uma torta já pré-feita, na verdade. Então daí eu peguei e encomendei. Isso não foi provocativo, porque eu já queria experimentar novamente, ou pelo menos comer novamente o bolo sensação há muito tempo. Então apenas pedi, isso não foi uma provocação face a nenhuma pessoa. E valeu, apenas isso.